Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Solange de Manaus nos enviou um e-mail relatando que há 2 meses sua filha de 5 meses desencarnou devido a uma grave enfermidade. E ela gostaria de saber o que acontece com os bebês após a morte. André, primeiramente eu gostaria que você explicasse por que ocorre o desencarne ainda na infância. Tudo tem uma razão de ser, né? A nossa visão imediatista nos diz de uma certa forma que há aí uma certa injustiça, afinal de contas estão sendo furtadas as delícias da vida, as grandes conquistas da vida, essas criaturas uma vez que elas desencarnam ainda crianças, né? Agora, é importante que levemos em consideração a justiça de Deus. Nós temos 2 caminhos da nossa crença para com Deus. Ou ele existe ou ele não existe. Se nós acreditamos firmemente que ele existe, aí nós temos mais 2 possibilidades de compreender Deus. Ou ele é justo ou ele não é justo. Um Deus que permitisse que as criaturas tivessem vida longeva, o mais saudável e o mais exitosa possível, ao passo que outras teriam vidas curtas, desencarnando de graves enfermidades ainda na infância, sem uma razão de ser, não é justo. Então, a melhor forma de compreender a justiça divina é através da reencarnação. É através da reencarnação que nós estagiamos de acordo com as necessidades de aprendizado e de elevação psíquica, espiritual, cultural, material inclusive, que cada um de nós carrega. Então os motivos são os mais variados possíveis. Nós temos criaturas, por exemplo, que vêm em sacrifício, lembrando a etimologia da palavra sacrifício, é a junção de sacro ofício, sagrado trabalho, né? Por exemplo, está lá um casal que está muito voltado para as questões da matéria, por assim dizer, né? E de repente eles são visitados por um filho. E esse filho exige deles uma atenção, faz com que o olhar deles se volte, por exemplo, para a finitude da vida material. Então esse espírito ele pode chamar para si essa responsabilidade. Olha, eu quero ir lá para ajudar meus irmãozinhos, João e Maria, que estão muito voltados para a matéria, para que eles percebam a importância de cuidar realmente do amor que um sente para o outro, a importância de cuidar para o espírito, desligar-se um pouco das ilusões corpóreas. Essa é uma das possibilidades. Outras possibilidades. Pode ser que aquela criatura precisava de uma reencarnação curta para poder experimentar uma cura em seu perispírito. Allan Kardec nos fala do perispírito, que é o corpo espiritual, né? A grosso modo, nós somos espíritos que, para habitarmos um corpo material, precisamos de um corpo espiritual. Embora materializado, é mais que intenssenciado, né? Então, através desse corpo material, é que nós temos condições de passar pela encarnação em um organismo mais denso. Vamos citar só por exemplo mesmo, né? As coisas não são tão simples assim. Mas digamos que numa vida pregressa eu desarmonizei demais o perispírito no chakra genésico, por assim dizer. A região fluídica mais ligada à sexualidade. Então pode ser, não podemos dizer que sempre é assim, mas pode ser que essa desarmonização que se deu no chakra genésico desta criatura leve sequelas para o corpo espiritual. E, às vezes, essas sequelas não têm condições de ser totalmente harmonizadas, curadas, por assim dizer, na espiritualidade. Então, faz-se uma encarnação mais curta, né, onde o espírito e seu perispírito, ao ter contato com um novo corpo físico em formação, recebe uma grande melhora, por assim dizer, a esta região genésica. Isso em todo o perispírito pode se dar. Então a pessoa tem no cardíaco, no solar, não importa, né? Essa encarnação é uma encarnação curta e curativa, preparatória para uma próxima encarnação. É muito comum, isso há vários relatos, né, de mãezinhas e paizinhos que tiveram um filho
que desencarnou logo após, ou mesmo durante a gestação, ou logo após a gestação, e depois de um tempo eles passam para uma nova gestação e a criança nasce plena de saúde, ou pelo menos com a plenitude possível em um planeta de provas e expiações, né? Às vezes é o mesmo espírito que na encarnação anterior, imediatamente anterior, meses, um ano anterior, já houve o processo curativo para que uma próxima encarnação seja mais qualitativa do ponto de vista biológico, né? Como nós sempre dizemos aqui no Boletim Espírita, o Espiritismo não é uma doutrina simplista, engessada em crenças sem razão. É preciso que nos debrucemos em compreender a justiça de Deus e a aplicação dessa justiça em todas as ações das criaturas, da evolução da matéria e dos princípios espirituais, dos espíritos propriamente dito. Tudo tem uma razão de ser e tudo se dá de forma soberanamente sábia através de um Pai soberanamente justo e bom. Então, André, quando ocorre essa encarnação mais curta que você mencionou, pode acontecer então desse espírito ter uma reencarnação mais breve, é isso? Essa encarnação mais curta, ela pode ter um objetivo curativo, né? O curativo para o próprio espírito, que através desse curto espaço de tempo que ele tem na formação de um novo organismo biológico, ele experimenta as mudanças no seu próprio perispírito, permitindo que numa próxima encarnação ele tenha uma encarnação biológica melhor, entre as várias possibilidades, mais uma vez. Ou pode ser uma encarnação curativa para com os pais, né? Que se debruçam em cuidar daquela criatura, que se debruçam em amar aquela criatura. Nós aprendemos, isso é uma verdade, que muitas vezes nós estamos tão vislumbrados com coisas, acontecimentos que não vão fazer o nosso engrandecimento, que é preciso que venha um certo sofrimento que nos faça acordar para aquilo que de fato é a vida. Então, nesse processo de sofrimento de papai e mamãe, se dá uma cura no papai e na mamãe, né? Então, essas possibilidades, mais uma vez, não dá para ser simplista, é isso, é aquilo. São várias possibilidades, mas todas se apoiam na justiça divina. E no caso dos bebês, o que acontece com eles após a morte? Mais uma vez, não dá para ter uma resposta simplista, né? Não dá para dizer que continuarão crianças na espiritualidade ou brevemente retomarão a consciência de espíritos que são. Depende da maturidade do próprio espírito, né? Se há uma idealização muito grande com o padrão psíquico e biológico que ele tem dele criança, ele ou ela, não importa, é provável que na chegada na espiritualidade esse padrão ainda persista por algum tempo ou por bastante tempo, às vezes inclusive persistindo até a próxima encarnação. Entretanto, nós entendemos que o mais comum é que naturalmente o espírito passe a se recordar de suas existências pretéritas e não raro há uma identificação com uma determinada encarnação. E aí, naturalmente, a criatura ela passa a apresentar-se, inclusive fisicamente, a esta encarnação que a identifica melhor. O que nós estamos querendo dizer com isso? Vamos fazer aqui uma analogia. Se nós passamos por um processo de esquecimento momentâneo, graças, por exemplo, a um choque no crânio, né? Tomamos uma pancada na cabeça, nós temos aquela amnésia temporária. Durante algum tempo, nós não reconheceremos as pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes não reconhecemos a nós próprios. Mas com o passar dos dias e mesmo do tratamento, nós vamos nos lembrando quem nós éramos, quem é papai, quem é mamãe, quem é marido, quem é esposa, quem é filho e assim sucessivamente. A reencarnação é um processo de esquecimento que se dá ao longo de 9 meses, né, desde o início da concepção até a conclusão da reencarnação que se dá por ocasião do nascimento, né? É um processo de esquecimento justamente para dar condições que a educação recebida por papai e mamãe, né, faça dormitar as más tendências, pelo menos é isso que nós, enquanto pais e educadores, deveríamos fazer aos nossos filhos,
fazendo dormitar as más tendências que eles carregavam de outrora e trazendo-lhes novos valores de amor, de afeto, de respeito a outrem, da caridade e assim sucessivamente. Isso para quê? Para dar condições que esse espírito seja um adulto melhor, né? Mas há esse processo de esquecimento. E esse processo de esquecimento, ele se dá na primeira infância e durante toda a vida. Nós não nos lembramos do que nós fizemos na nossa encarnação passada, ou em algumas encarnações passadas, quem nós éramos, e assim sucessivamente. A partir do momento de desencarne, valendo-nos da analogia, esta amnésia pode ir passando. Então eu vou, por exemplo, me reencontrando com os espíritos que fazem parte da minha família espiritual, vou reconhecendo uma certa empatia com aqueles espíritos. A partir de então vai havendo um intercâmbio de informações e de afeto, onde naturalmente o psiquismo desta criança vai se lembrando que ela não é criança, ela estava criança. Então começa o processo de identificação com a identidade que ela julga mais aproximada a ela própria. André, em relação ao planejamento reencarnatório, o espírito, quando está na idade infantil, lá no plano espiritual, participa dessas decisões? Se na espiritualidade ele identifica-se como criança, portanto imaturo, não, absolutamente. É aquilo que nós chamamos de reencarnação compulsória, né? Isso não se dá só com crianças. Tem criaturas que ainda estão nas suas primeiras andanças hominídeas, portanto, não tem condições de escolher o gênero de aprendizado que deverá passar na próxima encarnação. Então vem um tutor, por assim dizer, um espírito mais experimentado, mais conhecedor da lei divina, que vem então decidir por ele. É melhor que seja filho de fulano e beltrana, e que nasça em tal lugar, e que tenha mais ou menos esse percurso durante a sua próxima existência. É a mesma coisa. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o programa de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!